Talvez você nem tenha percebido, mas o Resident 4 Remake teve várias mudanças silenciosas, tanto em acontecimentos, personagens e principalmente nos diálogos, nos textos. Então hoje eu trouxe um diálogo clássico do R4 que mudou bastante na versão do remake. Vamos estudar a pronúncia, entender os contextos e também várias ideias para conversação de dia a dia em inglês. Oi, meu nome é Vinícius e bora aprender inglês com games. Primeiramente sobre as mudanças, pessoal. É tudo questão do tom dos dois jogos, né? O R4 Remake se leva muito mais a sério, principalmente com os personagens, e isso usando a mesma história do original. Então, o jeito que eles encontraram para o jogo ficar mais sério é focar nos sentimentos e emoções dos personagens, né? Enquanto o original, ele é meio que um filme de ação que fica forçando piadoca, sabe, o tempo inteiro, e meio que a intenção do jogo é te colocar na pele de um protagonista que é o bichão, né? Enfim, mas isso aqui se encaixa muito na interação com qualquer pessoa. Do jeito que você se comportar, vai ser o jeito que a pessoa vai reagir a você. E isso muda de cultura para cultura, de país para país, né? Com certeza. Bora pro texto original, pessoal. Essa aqui é a cutscene. Leon! Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry, she's cool. Agora vamos pra pronúncia e contextos. Repete aí comigo. Aí o Louis começa falando. Leon, small word, a Leon, small word, a. Aí o Louis falando, ele fala Leon, mundo pequeno, hein? Uma expressão que a gente também usa aqui no Brasil, né? Aí ele continua com a frase mais zoeira e polêmica, né? Ele fala, well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. Vamos dividir essa parte sem perder o contexto e o ritmo da frase. Well, I see that the president's... Repete aí comigo. Well, I see that the president's... Esse apóstrofo S tá abreviando is. That the president is. Então ele tá cortando o I e juntando o S junto com a palavra president. I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. With ballistics too. Aqui o que o Luiz está falando é, bom, eu vejo que o presidente equipou a filha dele com mísseis, com armas também, né? Fazendo referência a um poder militar de um presidente, né? E ele tá falando dos peitos dela, né? E aí, pessoal, que nem eu tava falando antes, né? Do jeito que você se apresenta uma conversa, meio que o jeito que você vai ser tratado. Então o Luiz se mostra mal folgado pra Ashley, né? E ela trata ele do mesmo jeito. Ela responde, how rude. I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Bora dividir a frase. Repete aí comigo. How rude. I don't believe. How rude. I don't believe there's any. Meio que junta as duas palavras aí. There's any relevance with my figure. With my figure. How rude. I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? E aqui ela tá falando que rude. Eu acredito que não tem importância nenhuma. A minha aparência e o meu standing. Esse standing, ela tá querendo dizer ser filha do presidente, né? Que esse standing é uma coisa que a pessoa representa. Pode ser o que ela é, tipo encargo de empresa ou então status, né? Aí ela tá falando de standing, é ser filha do presidente. Então ela tá querendo dizer que a aparência dela ou ser filha do presidente não diminui ela em nada ou não limita ela em nada, né? E aí esse standing significa isso. Ela fala da posição, fala do status dela socialmente, né? E ela continua, who are you? Who are you? Que é perguntando quem é você. Esse quem é você meio que não se encaixa em conhecer alguém e perguntar o nome, tá? É um jeito assim meio que mais agressivo de perguntar, sabe? Mais direto assim, pode ser considerado desrespeitoso também. Melhor você usar um what's your name and you are. Alguém pergunta quem você é, ou então alguém pergunta seu nome e você fala and you, ou então só you are, e aí a pessoa vai responder. Se who you are pode ser considerado um pouco desrespeitoso. E aí o Louis responde para ela, oh, excuse me, your highness.
excuse me, your highness. E aí eles continuam meio que no mesmo tom, assim, meio que de briga, né? Aqui ele tá dizendo, me desculpa, sua alteza, realeza, princesa, né? Que é esse highness. E esse excuse me, você pode usar pra me perdoe, me desculpa, né? Se você errar alguma coisa, você fala excuse me. Ou então se você for passar por alguém que tá meio aqui na sua frente, você fala excuse me e pra pessoa sair da sua frente, né? Aí ele continua, na mesma frase ainda. The young lady might want to introduce herself first. Bora lá, repete aí comigo. The young lady might want to introduce herself first. Introduce herself first. Depois ele ainda continua. Before asking someone his name. E aqui ele falou, a jovem senhorita talvez queira... E aqui ele corrigiu ela, né? Do jeito que ela agiu com ele. É meio que um jeito que uma pessoa mais velha reagiria a alguém mais novo, sendo meio grosso, sabe? E ele fala, então, talvez a jovem senhorita queira, antes de perguntar a alguém o nome dessa pessoa, falar quem ela é primeiro, né? Então a frase toda do Luis, ó, bora repetir aí junto que fica bem legal de falar. Excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Agora um pouquinho mais rápido. Excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Depois a Ashley responde pra ele. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. E aqui, pessoal, esse names, esse apóstrofo S, ele tá abreviando o is. Então ela tá falando her name is. Isso é uma coisa que melhora muito a sua pronúncia, você saber ligar uma palavra na outra. Não só em abreviações, como esse caso, mas também na hora de falar. No inglês tem bastante isso, de ligar uma palavra com a outra. E aí, até a pronúncia meio que se liga uma na outra, e às vezes parece que a mesma palavra tem pronúncias diferentes, dependendo do texto, né? Dependendo do que está sendo falado. Mas isso é uma ótima coisa para você aprender, para você prestar atenção também. Então vamos lá para a pronúncia da frase. Repete aí comigo. Her name's Ashley Graham. Ashley. Aqui a gente fala Ashley, né? Mas é Ashley. Ashley Graham. The president's daughter. The president's daughter. E aqui ela tá falando o nome dela, da young lady, né? Da senhorita que o Louis estava falando antes, é Ashley Graham, a filha do presidente. E a Louis continua, is she well, you know? Is she well, you know? E que ele tá querendo dizer se ela tá infectada, né? Ele pergunta pro Leon se ela tá infectada com Las Plagas. E o Leon responde, don't worry, she's cool. Don't worry, she's cool. Aqui é um outro caso, ó, que tem as palavras com apóstrofo, que significa abreviação. Esse don't é do not. Do not. Então você corta o, vira don't. E o X é she is. Então, don't worry, she's cool. Meio que juntam uma palavra na outra, sabe? No inglês tem muito nisso, tem muito disso. Acho que no português a gente não tem tanto. Então, na hora de falar, muitos brasileiros, eles fazem assim, né? Eles leem palavra por palavra, né? Meio separado. Então fica meio que robótico. E se você fizer o contrário, cara, seu inglês melhora muito. Muito mesmo. Don't worry, she's cool. Aqui o que o Leon tá falando é, não se preocupe, ela é... Esse cool é legal, né, na tradução literal, mas não é exatamente isso que ele tá querendo dizer. Esse cool é meio que uma expressão, é meio que assim, você não precisa se preocupar com essa pessoa. É tipo assim, se você vai entrar num lugar, sei lá, você vai entrar num restaurante que tem uma fila, tem um segurança, e aí entra você e só tem seu nome na lista, sabe? Aí tem uma mulher junto com você, aí... O segurança pergunta dela, aí você fala, she's cool, que você tá querendo dizer que ela tá com você, então que ela também, sei lá, tá com o nome na lista diretamente, ou que ela pode entrar porque ela tá com você, sabe? Isso daí você usa pra responder uma dúvida da pessoa que te perguntou, tanto que seja por uma permissão de entrar no lugar, então até mesmo se essa pessoa é de confiança ou não. Pessoal, agora bora pro texto do remake, a cutscene é essa aqui. You. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now.
that case, here, help me. Bora estudar a pronúncia e falar sobre o contexto das mudanças. E aí o Leon começa falando you, que é você. You, ele falando pro Louis, né? Cobrando o Louis. E o Louis responde, hey, listen, about earlier. Hey, listen, about earlier. Que ele tá falando, ei, escuta, sobre mais cedo. E sobre mais cedo ele tá falando da última vez que eles se encontraram. Eu não lembro exatamente o que acontece. Essa cena é na cabana do Louis. Eu não lembro exatamente o que acontece antes. Alguma coisa assim, como o Louis some do nada ou trai o Leon de algum jeito, né? E o Leon tá cobrando ele por isso. Aí o Leon fala, yeah, about that. Yeah, about that. Que é, sim, sobre isso. E aí as mudanças, né, do original pro remake. A cena começa bem diferente com o Leon cobrando o Louis, né? Não com o Louis aparecendo do nada, assim, por trás. A cena já vai direto pra história, sabe? Já vai pro Leon cobrando o Louis e perguntando o que o Louis está fazendo ali, quem que ele é. Não na conversinha, né, do Louis com a Ashley. Então é como se o remake fosse muito mais direto a história, sabe? Não se importasse com esses momentos meio que de comédia que o 4 original traz. Mas aí, ó, o Louis fala isso daqui. Da Ashley. Hey, I see you found your missing señorita. Hey, I see you found your missing señorita. Hey, I see you found your missing señorita. Isso daí ele fala olhando pra Ashley. O que ele tá falando aqui é: eu vejo que você encontrou a sua senhorita perdida. Que é totalmente diferente do jeito que ele fala, né? Ali da cena ali das ballistics, né? E aí ele meio que tenta ser educado e mais agradável a Ashley. Ele faz isso com a Ada também, principalmente na DLC da Ada, né? Que ele aparece bastante. É meio que como se fosse um flerte bem suave, sabe? Bem meio que com segundas intenções, assim. E se a Ashley correspondesse a ele continuaria, sabe? Meio que quer dizer isso. O tom de voz dele, né? Ele tá falando assim, né? Hey, you found your missing senhorita. E aí a Ashley responde: Senhorita has a name and it's Ashley. Senhorita has a name and it's Ashley. A senhorita tem um nome e é Ashley. E aí ela fala de novo: you are, você é. Isso você pode usar conhecendo alguém, você pode falar you are. E aí o Louis fala: my name's Louis. Encantado. My name's Louis. Encantado. Meu nome é Louis. Encantado. E aqui o mesmo apóstrofo S ali, cortando o is. My name is, que eu tinha falado antes dos brasileiros falarem palavra por palavra. Ó, por exemplo, aqui, ó. My name is Louis. É o jeito de falar palavra por palavra. My name is Louis. Agora você falar my name is Louis. My name is Louis. My name is Louis. É bem mais natural, sabe? E aí o Leon continua. Great, we all have names. Now then. Great, we all have names. Now then. E as mudanças, né? O Leon já volta pra história, já perguntando ali quem que é o Louis, o que ele tava fazendo lá. O que ele falou foi: que ótimo, nós todos temos nomes. E agora, ele tá falando, e agora continua falando sobre o que você tava falando antes, né? E o Leon continua: Who are you? What are you doing here? Who are you? What are you doing here? Ele tá falando: quem é você? O que você tá fazendo aqui? E o Louis responde: very good questions. Unfortunately, very good questions. Unfortunately, esse unfortunately é infelizmente. Isso é bem legal de usar, bem útil. É literalmente um infelizmente. Ótimas perguntas, infelizmente. E aí a câmera vira pra janela e mostra os ganados chegando ali na cabana. E o Leon fala pra Ashley: hide now. Hide now. Que se esconda agora. E o Louis responde: in that case, here, help me. In that case, here, help me. Nesse caso, aqui, me ajuda. E aí a cutscene acaba. Tá aí pra vocês a pronúncia e os contextos das cenas. Começa a prestar atenção nisso, em cenas de jogos ou de outras coisas. O contexto social, como é ser educado, respeitoso, o que é ser otário, ser folgado. Lembrando que isso muda de cultura para cultura, de país para país. E eu com certeza vou trazer mais desses conteúdos para vocês. Então aproveita esse canal aqui para potencializar seu aprendizado no inglês. Esse é o meu objetivo com o canal, trazer o inglês para o seu dia a dia e te mostrar como a gente pode aprender uma língua o tempo inteiro sem ser cansativo. Então se inscreve aqui no canal para a gente aprender mais inglês com games. E para você que procura um estudo mais profundo de inglês, para dominar a língua de verdade, eu apresento para vocês o Inglês com o Português, produzido por um professor com mais de 15 anos de estrada
que já alcançou mais de 2.000 alunos, curso completo e muito bem avaliado, com mais de 100 aulas gravadas, suporte aos alunos. É uma assinatura com um ótimo preço e você ainda pode testar por 7 dias e pegar o seu dinheiro de volta se você quiser sim. Então, se você está procurando um curso online de inglês, essa daqui é uma ótima opção para você. Pessoal, continua aqui no canal assistindo os outros vídeos para aprender ainda mais inglês com games. Tem mais vídeos sobre pronúncia aqui usando cutscenes de jogos, então dá uma olhada. Vai ter parte 2 desse vídeo do R4 também. Então muito obrigado mesmo, meu amigo. Deus abençoe e até a próxima.